Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Angelina e eu pertenço ao clube lindo e maravilhoso chamado Amazonas. Mas vocês também são lindos e maravilhosos. Então, vamos levantar, bater uma salva de palmas para todos nós, porque nós somos lindos e maravilhosos. Bom, como vocês podem ver aqui, eu estou com esse equipamento aqui, o estetoscópio, para quem não sabe o nome dele. Ele é utilizado pelos médicos. Bom, imaginar que eu sou uma estudante de medicina da Faculdade Federal do Amazonas. E eu estou estudando e me engajando todos os dias para eu alcançar o meu objetivo, que é se tornar uma médica. E a minha missão é salvar vidas da morte física e emocional. Agora eu vou retirar. Agora eu sou uma desbravadora. E qual é o objetivo do desbravador? Salvar do pecado e guiar no serviço. E quando isso é nos engajarmos, engajar é como fosse, não é um programa, e sim um estilo de vida. Quando nós estudamos a Bíblia todos os dias e adquirimos o conhecimento que através desse conhecimento podemos ensinar outras pessoas através da pregação. E também podemos aceitar Jesus como nosso Salvador e nos batizarmos e através dessa nossa salvação salvar outras vidas. Mas antes disso, você está pronto para cumprir essa missão comigo? Antes de vamos orar. Querido Deus, me ajuda a pregar para essas pessoas lindas e maravilhosas e que não seja eu e sim o Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Bom, o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta para os romanos, ressaltando a impossibilidade das pessoas serem salvas sem a pregação. Abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 10, do versículo 13 a 15. E assim diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naqueles que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Nesse pequeno versículo, a gente encontra uma sequência de passos de como iniciamos uma pregação, tendo o último ponto principal, que é a salvação. Repitam comigo, como iniciamos esse ciclo. Mensageiros são enviados, mensageiros pregam, pessoas ouvem, pessoas creem e pessoas são salvas. Na Bíblia encontramos várias histórias de personagens que fizeram sua missão aqui na Terra. Mas a história que eu vou falar hoje é sobre Noé. Noé, no tempo dele, as pessoas eram muito mais. O mal havia se multiplicado ainda mais. E Deus, vendo a terra, ficou muito triste, né? Que ele chegou ao ponto de se arrepender de ter criado um homem sobre a terra. Então, vendo Deus que a terra estava mal, havia uma luz que era um homem chamado Noé. Noé era um homem justo e obediente e fiel a Deus. Então, Deus passou uma missão para Noé, que era fazer uma missão extraordinária, que era construir uma arca muito grande. E Noé, obediente, ele seguiu a ordem de Deus e construiu a arca por 120 anos. E nesses 120 anos, ele foi construída a arca e as pessoas mais curiosas começaram a ir lá com Noé, né? E ver o que ele estava fazendo. Então, Noé falou para elas que Deus ia destruir a terra com água. E naquela época, nunca havia chovido. E as pessoas começaram a mangar de Noé, né? Ficaram falando, como assim? Como é que vai chover, sendo que nunca desceu água, nunca choveu na vida? Mas Noé, filho, sabendo que Deus tinha falado, então era verdade. Ele seguiu o plano de Deus e começou a pregar para aquelas pessoas. No livro de Ellen White, o livro Escolhidos de Ellen White, no capítulo 7, ele fala que até as pessoas que falaram tão mal, algumas se comoveram, só que elas ficaram com tanto medo que elas não queriam seguir Noé. Elas ficaram com medo das pessoas que estavam usando de Noé mandarem dela e elas serem mal faladas, então elas não decidiram ficar do lado de Noé e sim contra ele. Eu vou querer chamar meus ajudantes agora.
aqueles passos que eu mandei vocês repetir, dentro da história de Noé, há esses passos. Deus enviou Noé como mensageiro. Enviou Noé como mensageiro e ele pregou para todos. Todos, como as pessoas mais e a família Noé. Todos ouviram e tiveram oportunidade todos ouviram e tiveram oportunidade de se arrepender e de se arrepender ou rejeitar. A família de Noé creu na palavra de Noé. E a família foi salva. Também no livro de Ellen White, ele fala que os construtores da arca de Noé, que construíram aquela arca, também foram salvos. Só que eles não entraram na arca, porque eles morreram antes do dilúvio. Mas eles ouviram e creram. Essa história é muito... Assim, nessa parte eu nem sabia disso, mas para ver que nós estamos vivendo nos tempos de Noé. O mundo, o mal se multiplicou ainda mais. Estamos vivendo um mundo de ilusões. As pessoas estão doentes espiritualmente. E o nosso dever é pregar, é nos engajar. E engajar é o quê? É estudando a Bíblia, se aprofundando no conhecimento, estudando os espíritos de profecia, para que nós possamos nos engajar. Agora vamos orar. Querido Jesus, nos capacita, Senhor, para essa missão de salvar do pecado e guiar o serviço. Em nome de Jesus, amém.